Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Campeonato Brasileiro da Série C terá no próximo sábado, dia 24 de agosto, a realização da sua última rodada da fase de classificação, quando serão conhecidos os últimos dois times classificados para a segunda fase e também a formação dos grupos da segunda fase, dos dois quadrangulares. Além disso, também conheceremos aí as duas últimas equipes rebaixadas para a Série D, equipes que farão companhia a São José e Ferroviário, que já foram aí rebaixados. E três equipes lutam aí para não abraçarem o fantasma do rebaixamento. Sampaio Corrêa, Aparecidense e também o ABC de Natal estão aí lutando para fugir do rebaixamento e apenas um deles vai escapar. E nesse vídeo aqui, então, eu vou trazer para vocês o que cada equipe precisa fazer e torcer para não irem para a Série D na temporada do ano que vem, beleza? Então, lembrando, né, depois vai ser um outro vídeo também para falar aí sobre os times, né, que estão brigando pela classificação, que cada time precisa fazer, né, e acontecer para se classificarem. Mas voltando aqui ao assunto rebaixamento, vamos primeiro situar como é que está a situação das equipes na tabela de classificação. Bom, vocês estão vendo aí na tela, né, a zona de rebaixamento. O ABC é a única equipe aí fora da zona de rebaixamento, das que tem risco de queda. O ABC soma 19 pontos, tem 4 vitórias e menos 4 gols de saldo. E se atentem bem ao saldo de gols, porque isso pode ser determinante para uma das equipes, hein? Saldo de gols aí pode definir o rebaixamento. Então, o ABC tem 19 pontos, 4 vitórias e menos 4 gols de saldo. O número de vitórias não vai importar, né, nesse caso aqui, porque não vai servir como critério de desempate. O Sampaio Corrêa é o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento com 16 pontos, 3 vitórias e menos 6 gols de saldo. E a Aparecidense aparece na 18ª colocação, também com 16 pontos, também com 3 vitórias e menos 8 gols de saldo. Então essa aí é a situação das equipes na tabela de classificação. E agora eu trago para vocês então o que cada time precisa fazer e torcer, né, para escapar do rebaixamento. Vamos lá? Vamos começar então pelo time que está em situação menos desesperadora, né, e mais favorável, que é o ABC. O ABC, como eu falei, é o 16º colocado com 19 pontos e saldo de gols menos 4. E o que o ABC precisa fazer para escapar do rebaixamento? Muito simples. O ABC precisa empatar. O ABC joga em casa com a Aparecidense, faz aí o confronto direto lá no estádio Frasqueirão. Então, o empate diante de seu torcedor já será suficiente para o ABC escapar do rebaixamento sem depender de ninguém. Até porque se trata de um confronto direto. Agora, se o ABC perder, existem duas possibilidades. Se a derrota for por um gol de diferença, o time de Natal ele consegue escapar do rebaixamento caso o Sampaio Corrêa não derrote o Confiança lá no Maranhão. Então, se o ABC perder de 1-0, 2-1, 3-2, ele escapa da queda se o Sampaio Corrêa não vencer, empatar ou perder do Confiança. Agora, se o ABC perder por 2 gols de diferença, ele vai estar rebaixado. Por quê? E não precisa nem olhar o jogo do Sampaio Corrêa, né? Ele vai estar rebaixado porque daí ele seria superado pela Aparecidense nos critérios de desempate. As duas equipes teriam a mesma pontuação, teriam o mesmo saldo de gols, porém a equipe da Aparecidense teria mais gols marcados. Gols marcados também é outro detalhe importante. No momento, a Aparecidense tem 17 gols marcados contra 15 do ABC. Então, portanto, uma derrota por 2-0 ou 3-1, 4-2 do ABC para a Aparecidense já rebaixa aí a equipe do ABC sem precisar se importar lá com o jogo do Sampaio Corrêa, né? Então essa é a situação do ABC, precisa empatar. Se perder, aí tem que ficar de olho, né? Se perder por um gol, tem que ficar de olho lá no jogo do Sampaio Corrêa. Se perder por 2 gols, acaba colecionando aí mais um rebaixamento. Detalhe, né, que tanto o ABC quanto o Sampaio Corrêa, eles estavam na Série B o ano passado, né? Eles podem aí, corre o risco aí de novo caírem juntos, dessa vez para a Série D. Falando de Sampaio Corrêa, vamos falar então como é que está a situação do Sampaio Corrêa e o que ele precisa fazer e o que precisa acontecer pro Bolívia querida escapar de mais um descenso. O Sampaio Corrêa é o 17º colocado com 16 pontos e saldo de gols menos 6. É aí que a gente vai ter que começar a fazer conta. Antes de mais nada, o Sampaio Corrêa precisa vencer o Confiança em casa. Esse é o primeiro passo. Se não vencer o Confiança, não adianta nem fazer conta, nem adianta olhar para o jogo lá da Aparecidense contra o ABC. Então o Sampaio Corrêa, antes de mais nada, precisa vencer a equipe do Confiança em casa. E aí, ele também necessitaria que a equipe da Aparecidense derrotasse o ABC, né? Então tem isso também. Ele precisa que a equipe da Aparecidense derrote o ABC e a parada ser decidida no saldo de gols.
E aí que entra a conta matemática. Por quê? Porque o Sampaio Corrêa, ele tem que vencer e tem que torcer para que a vitória da Aparecidense sobre o ABC, lá em Natal, não seja por diferença superior a 2 gols, né? Um exemplo, se o Sampaio Corrêa vencer o Confiança pelo placar de 1-0, a Aparecidense não poderá fazer 3-0 ou diferença maior de gols. Por quê? Porque daí terminaria todo mundo com a mesma pontuação, com 19 pontos, só que quem teria melhor saldo de gols nesse caso seria a equipe da Aparecidense. Então, o Sampaio Corrêa ele precisa vencer bem a equipe do Confiança e torcer para que a Aparecidense vença, mas não vença tão bem assim a equipe do ABC. Então essa é a única chance aí do Sampaio Corrêa escapar. Vencer seu jogo contra o Confiança e torcer para que a equipe da Aparecidense derrote o ABC, mas de preferência aí por contagem mínima, né? Por 1-0 só, para não ter que ficar preocupado com o saldo de gols. Então essa é a situação do Bolívia Querida. Se empatar, está rebaixado. Se perder, também estará rebaixado. E por fim, vamos falar aqui então da situação da Aparecidense. O que o Camaleão precisa fazer para escapar do rebaixamento. Apesar da Aparecidense estar numa posição inferior ao do Sampaio Corrêa, por se tratar de um confronto direto, a situação da Aparecidense eu acredito que seja até mais favorável à do Sampaio Corrêa. E o que o Camaleão precisa fazer para escapar do rebaixamento? Ele precisa vencer a equipe do ABC lá em Natal por 2 gols de diferença para descontar o saldo e torcer para que o Sampaio Corrêa não derrote a equipe do Confiança. Essa é a primeira hipótese. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa contra a equipe do Confiança, aí a Aparecidense, além de ter que vencer, ela teria que fazer uma diferença maior de gols para superar o Bolívia Querida no saldo de gols. Por exemplo, vamos de novo ao exemplo. Se o Sampaio Corrêa vencer o Confiança por 2-0, a Aparecidense teria que vencer a equipe do ABC pelo placar de 4-0 para ultrapassá-lo nos critérios de desempate. Ou seja, então, em caso de vitória do Sampaio Corrêa, a Aparecidense terá que vencer a equipe do ABC por diferença de 2 gols ou mais a que for a vitória do Sampaio Corrêa, né? Então, essa é a situação da Aparecidense para escapar do rebaixamento. Vitória por 1 gol de diferença não serve, né? Porque aí ela ficaria atrás ou do ABC ou do Sampaio Corrêa. Então ela teria que vencer por pelo menos 2 gols de diferença e contar com o tropeço do Sampaio Corrêa, ou fazer aí uma vitória por 2 gols ou mais de diferença, a que for a vitória do Sampaio Corrêa sobre a equipe do Confiança. Essa é a matemática, então, da equipe da Aparecidense, que é a 18ª colocada, né? E que tá aí brigando contra o rebaixamento. Se empatar, tá rebaixada. Se perder, também está rebaixada. Então, apenas a vitória mantém a Aparecidense aí, vitória por 2 gols, inclusive, mantém a Aparecidense aí na briga pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like e deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, hein? Quem que você acha que escapa, hein? Como eu falei, só um time vai escapar do rebaixamento. E deixa aqui então nos comentários para vocês aí quem vocês acham que vai escapar aí do abraço do fantasma do rebaixamento. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!